pessoal, tudo bem com vocês? Então, começando o encontro de hoje, nosso último encontro antes da prova. Encontro é estranho de falar, né? Nossa última aula antes da prova. E ao contrário do que estou acostumado a fazer, preparei uma pequena revisão para vocês. Revisão simples, claro, não supre todas as necessidades de conteúdo para a prova, mas vai auxiliar vocês durante os estudos. Peço a vocês que leiam a prova, façam a prova com bastante atenção, bastante cuidado. Creio que fazendo isso vocês não terão dificuldade em responder ela. Ela basicamente cobra o conteúdo que nós vimos em sala de aula. E o conteúdo que será abordado, o conteúdo que irá cair na prova, vai desde o nosso primeiro dia de aula até a figura do auxiliar ou do perito auxiliar, visto durante a nossa última aula. Então, essa última aula não entrará nessa revisão, para não ficar aquela situação de chover no molhado, já é recente, mas a gente vai revisar um pouquinho o conteúdo lá do início, ainda de quando as aulas eram presenciais. Vocês terão uma semana para fazer essa prova, então não precisa ser exatamente no dia da avaliação de vocês. Vocês podem fazer no horário e na data que for mais conveniente a vocês, tá ok? O importante é não perder o prazo e não deixar de executá-la. Então vamos para a nossa revisão. Então, a nossa revisão, a gente vai iniciar falando sobre conceito de perícia. Então, durante as nossas aulas, nós vimos diversos conceitos de perícia, inúmeras formas de definir, mas a principal que a gente tem que frisar e trabalhar na disciplina de perícia contábil é a definida pelo Conselho Federal de Contabilidade, que assim o fez pelo item 2 da NBCTP 01. Então, como fica a conceituação de perícia contábil segundo a NBCTP 01? A perícia contábil constitui conjunto de procedimentos técnicos científicos. Então, veja bem, aqui ele já começa a destacar a figura do conhecimento técnico científico que um perito necessita ter para conseguir atuar nesta função, e é destinado a levar à instância decisória elementos de prova. Então, nós, como peritos, constituímos como resultado final do nosso trabalho um dos elementos de prova possíveis dentro do Código do Processo Civil. Então, elementos de prova necessários a subsidiar a justa solução do litígio ou constatação de um fato. Então, elementos de prova para auxiliar na resolução do litígio geralmente feita por um juiz. E como que a gente faz esse auxílio? Mediante a entrega de um laudo pericial contábil ou um parecer pericial contábil, em conformidade com as normas jurídicas, profissionais e a legislação específica. Então, obrigatoriamente, nós seguimos o ordenamento jurídico, ele é um item importante para essa conceituação. Em seguida, até pela hierarquia das normas, nós temos as normas profissionais, onde nós seguimos as normativas brasileiras de contabilidade e, para cada caso em específico, a legislação que for pertinente ao processo em discussão. Então, esse é o conceito indicado pela NBCTP 01.
E o que são os elementos de prova? O que são aceitos como prova e aonde a gente, perito contábil, entra nesse processo? Então, consultando o Código Civil, lá no seu artigo 212, a gente encontra o que é considerado prova. Artigo 212, salvo o negócio que se impõe de forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante a confissão, um documento, uma testemunha, uma presunção e, no nosso caso, aí entra a nossa atividade, uma perícia. Então poderá ser fato elementar para decisão ou um fato de prova o nosso laudo pericial. Então aí é a importância do nosso trabalho na resolução de um litígio. E até onde se entende como trabalho do perito? Quais são os limites do trabalho do perito? Então a norma estabelece que os limites do trabalho do auxiliar de justiça devem seguir o objeto em discussão no processo. Qual o objeto de disputa? Qual o conceito ou qual o conteúdo técnico em disputa? Qual a lide efetivamente está acontecendo? Observado então o item 3 da NBCTP 01. Lá nesse item 3 ele fala que o objeto da perícia é o nosso limite. Vamos lá. Então, item 3. O laudo pericial contábil e o parecer pericial contábil têm por limite os próprios objetivos da perícia deferida ou contratada. Então, vejamos aqui, perícia deferida ou contratada. Então, o que está se discutindo é o que o perito deve focar, nada além disso. Então é bom a gente especificar o que é a perícia deferida e o que é a perícia contratada. Então entendemos que, pela norma, a perícia deferida é aquela que o juiz julga como necessária para auxiliá-la no julgamento do processo. Então, perícia deferida é no âmbito judicial. E a perícia contratada é aquela que as partes demandam fora do manto da justiça, além da justiça. Então, pode ser numa disputa, não dá para falar consensual, porque se for consensual não é disputa, né? Mas uma disputa até de certo ponto amigável, sem uma lide judicial, ou ainda antes da esfera judicial, quando a gente fala no âmbito arbitral. Tá ok? Então as duas possibilidades são essas. E qual a competência ao trabalho do perito? Quem pode executar a atividade de perito? Então a norma, dentro de sua abrangência, também relata que a competência para exercer o papel do perito contador para elaborar o trabalho como perito nomeado ou contratado ou mesmo assistente técnico é exclusiva dos profissionais de nível superior formados em ciências contábeis. Veja bem, formados em ciências contábeis, não é técnico em contabilidade. É formado em ciências contábeis ou bacharel em ciências contábeis. E com registro ativo no Conselho Regional de Contabilidade de cada estado que ele atue. Então, se ele atuar no estado do Paraná, ele vai precisar o registro no Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Se ele atuar em São Paulo, vai precisar do registro no estado de São Paulo. Se ele atuar nos dois estados, vai precisar do registro em ambos os estados. Então, essa exigência ocorre por norma através do item 4 da NBCTP 01,
que esse item 4 traz? A perícia contábil, tanto a judicial como a extrajudicial, é de competência exclusiva de contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade. Então veja bem, de contador. Então contador é o bacharel em ciências contábeis, não é o técnico. Não pode ser somente técnico. E devidamente registrado. Entende-se como perícia judicial aquela exercida sob a tutela da justiça. E a perícia extrajudicial é aquela exercida no âmbito arbitral, estatal ou voluntária. Tá ok? Então a necessidade, pela norma brasileira de contabilidade, é que o profissional seja formado em ciências contábeis com registro ativo no conselho de classe. Bacana, mas dentro do Código do Processo Civil ele traz mais uma exigência. Eles não são complementares, mas para o Código do Processo Civil é necessário que o perito tenha registro no tribunal onde ele irá atuar. Então essa necessidade do registro no tribunal, ela é obrigatória não pela norma contábil, mas sim pela norma do Código de Processo Civil. Então você não consegue atuar como perito se não tiver devidamente registrado também no Tribunal de Justiça que você pleiteia o trabalho. E quais são os tipos de perícia existentes? Então lá no item 1, na NBCTP 01, a gente pode falar que são 3 os tipos de perícia. As perícias judiciais, as extrajudiciais e as arbitrais. São as 3 possibilidades existentes da perícia contábil. A perícia judicial, então ela é mais fácil da gente pensar. Como o próprio nome indica, são aquelas emanadas pelo Poder Judiciário de qualquer esfera. Então, podendo ser tanto na esfera civil, na esfera trabalhista, na esfera tributária e para peritos da área pública, do Ministério Público, da Polícia Científica ou da Polícia Federal, também na área criminal. Ah, mas a agente não policial pode atuar na área criminal somente como assistente técnico. Aí a gente tem possibilidade. Fora isso, perito nomeado é um profissional público. E as perícias extrajudiciais são aquelas solicitadas por entes, quer sejam pessoas jurídicas ou pessoas físicas, com a finalidade de dirimir eventuais desavenças entre as partes. Então, as perícias arbitrais, é o último caso, são aquelas emanadas pela Lei 9.307 de 96, que criou a Câmara Arbitral, com a finalidade de sanar desavença entre as partes fora da esfera judicial, mas já com o objetivo de agilizar um acordo entre essas partes litigantes. Então, antes de chegar na parte judicial, tenta-se uma conciliação em uma câmara arbitral, mas nem sempre é possível isso, muitas vezes acaba parando na área jurídica, na área judicial, onde aí a perícia será judicial. E quais são as fases dentro da perícia judicial? A gente pode falar que são 3 as fases: a preliminar, a operacional e a final. Podemos falar que até agora nós chegamos até a fase preliminar durante nossas aulas. Ainda estamos para entrar na área operacional, na fase operacional. Então, nas próximas aulas estaremos tratando a fase operacional.
A fase preliminar, como é que tramita? Então, uma parte interessada requer a perícia ou o próprio juiz emana é uma palavra estranha. O próprio juiz solicita a perícia. Sendo feito pelas partes, a gente vai para esse segundo item. O juiz defere a perícia, faz a nomeação de um perito, formula suas perguntas, seus quesitos e fixa o prazo de entrega do laudo. Lembrando, prazo de entrega de laudo é obrigatório na nomeação, não é um prazo certo, não tem uma definição de prazo de entrega de laudo, a única coisa é a exigência da fixação do prazo. Feita a nomeação, entram as partes. Então as partes podem, então, nesse momento, formular quesitos e indicar assistentes técnicos. Ocorreu a nomeação, faz-se a notificação do perito e o perito, depois do seu planejamento, da sua fase de leitura e estudo do processo, ele faz o aceite, a proposição de honorários e requisição de depósito para poder iniciar o seu trabalho. A fase operacional. Então é quando efetivamente inicia-se a perícia e o processo de diligências. Ocorre nesse momento o desenvolvimento dos trabalhos periciais em si e, por consequência, a elaboração do laudo. E na fase final, o perito faz a entrega do laudo, solicita o levantamento dos seus honorários e, caso solicitado pelo juiz ou pelas partes, pode-se emitir um novo laudo, um laudo de esclarecimento sobre pontos que ficaram não tão transparentes ou não foram assertivos para a decisão judicial. Então, essas são as 3 fases que a gente encontra dentro da perícia contábil, certo? Então, vamos falar um pouquinho dessa fase preliminar. Tudo vai começar, então, com a nomeação do perito. Então, durante o processo judicial, a perícia poderá ser demandada de ofício pelo juiz. O juiz sente a necessidade da perícia para auxiliá-lo na resolução do litígio ou solicitada pelas partes envolvidas no litígio. Independentes das partes solicitarem a perícia, a decisão é sempre do magistrado, sempre do juiz, se é necessário ou não. Por quê? O artigo 472 dá a prerrogativa deles decidir se já existe elementos de prova suficiente ou não. Então, caso as partes disponibilizem nos autos documentos que o juiz considere suficiente para sua decisão ou embasem a sua decisão, o juiz poderá recusar a perícia, por prerrogativa do artigo 472. O que diz esse artigo 472? Vamos lá. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial ou na contestação, apresentarem sobre as questões de fato pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes. Então, ele, considerando que já existe material suficiente para embasar a sua decisão, ele dispensa a perícia. E quando não ocorre esse embasamento, ou o entendimento do juiz é que não existe não existe elemento suficiente para a sua decisão, o que ele faz? Então, lá pelo artigo 465 do CPC, nesse caso não é Comitê de Pronunciamentos Contábeis, né? Na nossa vida aqui da perícia, é o Código de Processo Civil.
O juiz nomeará o perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para entrega do laudo. Então aqui faz a necessidade de prazo. Lembrando, não existe um período definido em lei para entrega do laudo. Existe somente a necessidade de fixação de um prazo, que fica na escolha do juiz. Então ele não se sente confortável. Se for um pedido das partes, ele vai deferir a perícia, ou se for da sua vontade, da sua necessidade, ele vai notificar um perito. E com o artigo 465 traz algumas possibilidades para as partes. Então lá no parágrafo 1º, incumbe às partes, dentro de 15 dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, ou seja, o perito recebeu a notificação que ele está sendo nomeado para aquela atividade, as partes têm 15 dias para, primeiro, arguir o impedimento ou suspeição do perito, se for o caso. Vamos ver daqui alguns slides à frente os casos de impedimento e suspeição. Então, nesse momento, eles vão poder verificar se ele se enquadra ou não. Enquadrando, ele será retirado do processo com posterior nomeação de outro perito. Outra possibilidade, lembrando a possibilidade é porque fica a critério das partes se querem ou não executá-la, é a indicação do assistente técnico. Claro, vai depender muito do porte da perícia. Perícias um pouco mais complexas irão demandar assistente técnico. É aconselhável a contratação de assistentes técnicos em processos mais não seriam duvidosos a palavra, processos mais complexos. Quanto maior a complexidade, melhor a indicação, mais se indica a contratação do assistente técnico. A outra possibilidade às partes é a apresentação dos seus quesitos, das suas dúvidas. Nesse momento já é importante a função do assistente técnico. Se ele já for contratado, se a parte assim o fizer, ele deverá auxiliar nessa elaboração de quesitos, até porque ele tem conhecimento técnico para conseguir elaborar quesitos que não sejam considerados impertinentes e também que permitam a condução do processo para a parte contratante. Lembrando, a apresentação de quesitos independe da contratação de assistente técnico. Então eu sou uma parte, não quis contratar assistente técnico, posso apresentar os quesitos do mesmo modo. Em geral, aí quem faz são os advogados. Nem sempre os quesitos apresentados pelos advogados são os de melhor qualidade. Feita a nomeação, cabe ao perito dar sequência nessa fase preliminar e ele vai fazer a chamada carga nos autos. É bom esses motoqueiros que não têm escapamento dão uma bela atrapalhada no nosso trabalho, mas o que é a carga nos autos? Após a citação, após a sua notificação, o perito vai ter que comparecer ao fórum para tomar conhecimento do processo. O que é tomar conhecimento do processo? Em processos que tramitam do modo tradicional, ele faz a retirada do processo, leva para o seu ambiente de trabalho e faz a devida leitura do mesmo. Porém, graças ao avanço tecnológico, os processos, em grande maioria, hoje tramitam no meio eletrônico. A natureza agradece. Mesmo assim, o perito vai comparecer ao fórum.
Então ele vai se apresentar no cartório do fórum, ele vai retirar uma chave de acesso que vai permitir que ele tome conhecimento de todas as peças existentes naquele processo. Seria a mesma coisa que ele retirar o processo físico, mas ele vai ter acesso de modo online. Facilita para arquivamento hoje em dia, né? Uma vez que a grande maioria dos peritos fazem os seus trabalhos no meio eletrônico. Então nós acabamos tendo essa vantagem hoje em dia. Mas mesmo assim ele vai ter que fazer a leitura e com todo cuidado, seja no meio físico, seja no meio eletrônico. Esse processo de ir ao fórum, tomar conhecimento do processo ou a retirada da chave é a chamada carga nos autos, tá ok? Feito então esse processo de carga nos autos, o perito deverá durante a leitura do processo trabalhar a possibilidade de declarar impedimento ou suspeição na sua atuação. Lembrando, não é somente a figura do perito que pode pedir isso, mas as partes podem pedir a declaração do perito como impedido ou suspeito. Ambos as partes podem fazer isso e o próprio perito, por movimento ético ou por forma de atuação ética, ele vai ler o processo e verificar se enquadra num possível caso de impedimento ou suspeição. O impedimento ou suspeição dentro do processo, o Código do Processo Civil é muito vago, até ficou um pouco para frente aqui. Lá no artigo 467 ele fala que o perito pode se excusar-se ou recusar-se por impedimento ou suspeição, e o juiz, aceitando, vai nomear um novo perito, mas não fala o que é esses casos de impedimento ou suspeição. Aí quem vem auxiliar a gente é a NBCPP 01. A gente vai encontrar nos itens 16 a 19 o que são e quais são as circunstâncias, mas o item 16 é o que norteia, o que fala o que é o impedimento ou suspeição. Então, no item 16, são situações fáticas ou circunstanciais que impossibilitam o perito de exercer regularmente suas funções ou realizar atividade pericial em processo judicial, extrajudicial, inclusive arbitral. Os itens previstos nessa norma explicitam os conflitos de interesse motivadores dos impedimentos e das suspeições a que está sujeito os peritos, no termo da legislação vigente e do Código de Ética do profissional contabilista ou do profissional contador. Então aqui ele serve como um guia, um norte sobre o lapso deixado pelo Código do Processo Civil. Então ele traz situações onde o perito pode se nortear ou se embasar para verificar se ele é impedido ou suspeito. A gente vai dividir esse impedimento e suspeição em 3 categorias. Então, essas situações são aquelas que podem impedir o perito de elaborar um trabalho com liberdade, sem nenhum fato que o induza à parcialidade ou à tendência a movimentar ou a dar um laudo favorável. Favorável não, né? Tendencioso à parte A, ou B ou C. E a gente classifica então em impedimento legal, impedimento técnico, técnico-científico e, por último, a suspeição. Impedimento legal e impedimento técnico-científico são bem comuns
da utilização pelas partes, são os que mais as partes utilizam também. A suspeição já é uma situação mais para o próprio perito, para a decisão do próprio perito. Então, impedimento legal são acontecimentos que, por lei, impedem o perito de executar o trabalho pericial, tal como preconizado no item 20 da NBC-PP 01. Então, item 20. O perito contador nomeado e escolhido deve se declarar impedido quando não puder exercer suas atividades com imparcialidade e sem qualquer interferência de terceiro ou ocorrendo pelo menos uma das seguintes situações. Então, o item 20 ele deixa a cargo do perito decidir quando ele se sente impedido ou quando ele se enquadrar numa das situações que vão vir a seguir. Primeiro, for parte do processo. Essa não tem nem muito o que discutir, né? Você, sendo parte do processo e perito, a chance de você favorecer o próprio resultado é muito grande, né? Então, não tem nem muito o que questionar esse impedimento. Segundo, tiver atuado como perito contador contratado ou prestado depoimento como testemunha no processo. Já atuou como assistente técnico de alguma parte ou testemunhou para uma das partes, você obviamente terá sua parcialidade colocada em dúvida. Então deverá tratar-se no processo como impedido. Item C. Tiver mantido nos últimos 2 anos ou mantenha com alguma das partes ou seus procuradores relação de trabalho como empregado, administrador ou colaborador assalariado. Aqui, obviamente, a gente tem a figura da possibilidade de favorecimento ou não pelo vínculo empregatício. Se você for empregado de alguém, provavelmente você vai atuar de modo parcial, podendo favorecer a parte, ou no caso, depois de desligado, até desfavorecendo ela, dependendo do modo de como ocorreu o desligamento. O item D. Tiver cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou em linha colateral até o 3º grau, postulado no processo ou entidades do qual façam parte de seu quadro societário ou de direção. Então você tem um parente até 3º grau, seja de linha reta, pai, mãe, filho, neto, bisneto. A gente está falando na linha reta ou na linha colateral, quando a gente fala de irmãos, primos e assim por diante, primos de 2º grau, que estejam envolvidos no processo. Você se declara impedido. Item E. Tiver interesse direto ou indireto, mediato ou imediato, por si ou por cônjuge ou parente consanguíneo, afim, em linha reta ou colateral até 3º grau, no resultado do trabalho. Se você tem interesse ou algum parente seu, algum familiar tem interesse, você se declara impedido. Item F. Exercer cargo ou função incompatível com a atividade do perito contador, em função de impedimentos legais ou estatutários. Aqui a gente está falando principalmente das funções que são regidas por um estatuto, geralmente funcionário público, que impeçam a execução de outras atividades. Até eu lembro, em sala de aula, eu falei sobre o professor de perícia da UFPR. Ele não é um servidor de dedicação exclusiva. Por quê? Se ele fosse dedicação exclusiva, ele estaria impedido de executar a atividade pericial. O regimento, o Estatuto do Servidor Público Federal o impediria de atuar. Então,
ele, como atua como perito, ele tem o seu contrato apenas de 20 horas, podendo então, aí o estatuto permite que ele atue em processos judiciais na atividade de perito. Item G. Receber dádivas de interessados no processo. Então, aqui fica um pouco óbvio, se você recebe qualquer coisa de interessado, seja partes ou ligado à parte que tem interesse no processo, você vai ser obrigatoriamente declarado impedido. Item H. Subministrar meios para atender despesas do litígio. Então você não colocou no honorário, não fez pedido de adiantamento e quer conseguir um meio de já conseguir pagar algumas despesas, e uma das partes o auxilia nisso, você vai estar criando um impedimento legal. E o último é receber qualquer valor ou benefício, bens ou coisas, sem autorização ou conhecimento do juiz ou árbitro. Então você de repente ganha uma casa do seu pai. Pode acontecer? Pode. Você vai ficar impedido? Não. Não fica impedido desde que você informe o juiz que está recebendo uma doação, por exemplo, do seu pai. Então esses são os critérios de impedimento legal. Impedimento legal, a gente termina até o item I. Então passamos para os impedimentos técnicos científicos. Impedimentos técnicos científicos são acontecimentos que, por falta de conhecimento de estrutura laboral ou ainda circunstancial, impedem o perito de executar o trabalho pericial, de acordo com o item 21 da NBC-PP 01. O impedimento por motivo técnico-científico a ser declarado pelo perito decorre de autonomia, estrutura profissional e da independência que devem possuir para ter condições de desenvolver um trabalho de forma isenta. São motivos de impedimento técnico-científico. Item A. A matéria não ser sua especialidade. A matéria do litígio não é sua especialidade. Então, como o próprio conceito da perícia diz que o perito é um profissional com notório conhecimento em algo, ele, quando recebe uma matéria que não é do seu conhecimento, ele deve se declarar impedido. Até para evitar um trabalho mal feito, né? Item B. A constatação que os recursos humanos e materiais de sua estrutura profissional não permitem assumir o encargo ou cumprir os prazos dos trabalhos em que o perito foi nomeado, contratado e escolhido, ou em que o perito contador assistente for indicado. Você está sobrecarregado de atividade, tem pouca mão de obra. Se declare impedido. Até para evitar da não entrega do laudo. Então você só assume trabalho quando tem material técnico eu digo material humano, recurso humano para a execução da atividade, você comporta essa atividade no seu escritório, tem tempo para executá-la. E ter o perito contador da parte atuado para outra parte litigante na condição de consultor técnico ou contador responsável, direto ou indireto, em atividade contábil ou em processo no qual o objeto de perícia seja semelhante àquele da discussão, sem previamente comunicar o contratante. Então você já atuou para outra parte, não comunicou o seu contratante, você está impedido tecnicamente de atuar no processo. Técnico-científico, né? Então esses são os únicos 3 critérios técnico-científicos elencados pela norma. E por último, são as suspeições, são circunstâncias
também legais que impedem o perito de executar o trabalho pericial, tal como preconizado nos itens 22 a 24 da NBC-PP 01. Então vamos lá para o item 22. Perito contador nomeado ou escolhido deve se declarar suspeito quando, após nomeado, contratado ou escolhido, verificar a ocorrência de situações que venham a suscitar suspeição em função de sua imparcialidade ou independência, e desta maneira comprometer o resultado do seu trabalho em relação à decisão. Então, sempre quando o perito entenda que o seu trabalho seja alvo de questionamento, dúvidas sobre a sua idoneidade, ele declara-se suspeito e deixa de atuar. A norma traz uma relação de itens ou de casos onde ele pode se declarar suspeito, ou pode não, o ideal é que deva se declarar suspeito. Então lá no item 23 a gente encontra eles. Item 23, os casos de suspeição, aos quais o perito contador está sujeito são os seguintes. A. Ser amigo íntimo de uma das partes. Se você é amigo íntimo de uma das partes, com certeza o seu trabalho será colocado em xeque. Questionarão a sua possibilidade de favorecimento do seu amigo. Então, nesse caso, você se declara suspeito para atuar no processo. Ser inimigo capital de uma das partes é o inverso do A. Então você é declarado inimigo daquela parte. Você já será declarado suspeito, porque você poderá ser questionado em função de prejudicá-lo. Então, você, como perito, deverá se declarar suspeito. Ser credor ou devedor em mora de qualquer das partes, dos seus cônjuges, disparentes de linha reta ou linha colateral até terceiro grau, ou entidades das quais façam parte do seu quadro societário. Você tem uma dívida com essa pessoa. Essa dívida pode gerar o questionamento sobre você irá favorecê-lo em função de algum beneficiamento na dívida. Então, você se declara suspeito por essa situação. Ser herdeiro presuntivo ou donatário de alguma das partes ou dos seus cônjuges. Então, você é herdeiro da parte ou do marido ou esposa dessa parte, você vai se declarar suspeito porque você pode ter interesse no beneficiamento dela, no resultado beneficiando essa parte. Item E. Ser parceiro, empregador ou empregado de alguma das partes. Relação comercial com elas. Tendo essa possível relação comercial, vocês se declaram suspeito. Aconselhar de alguma forma a parte envolvida no litígio acerca do objeto de discussão. Então você já teve uma relação de aconselhamento com alguma das partes e depois foi nomeado para perícia, pode existir o questionamento se você não vai favorecer ela. Então, declare-se suspeito. E o último item, houver qualquer interesse no julgamento da causa em favor de alguma das partes. Aí vem bem da consciência ética do perito. Se ele sentir interesse que uma das partes tenha benefício, ganhe a causa, você se declara suspeito para atuar no processo. E pode ainda o perito declarar-se suspeito por motivos íntimos. Esse é o mais legal, né? Por motivos íntimos. Ninguém precisa ficar sabendo por quê exatamente, mas você tem algo que possa colocar em xeque a sua atuação. Então, depois da leitura, vocês já coletando todo o material necessário
para o estudo do processo, desenvolvendo os possíveis papéis de trabalho, vendo se estão suspeitos ou impedidos. Nesse mesmo momento, lembrando que é um prazo bem extenso, bem longo, de 5 dias, vocês já começam o desenvolvimento do planejamento de trabalho. Então, o planejamento da perícia dá por início no momento da leitura do processo, quando o profissional já começa a transcrever nos seus documentos, nos seus papéis de trabalho, tudo que encontrar de importante nesse processo, tudo que encontrar de relevante para planejar a execução da perícia e também já como papel de trabalho, como informação útil à resolução dos quesitos. E quem corrobora com essa ideia é o item 34 da NBCTP 01, que diz o item 34. Os documentos dos autos servem como suporte para a obtenção das informações necessárias à elaboração do planejamento da perícia. Então, ali no item 34 ele já fala: tudo que tem apenso nos autos, vocês já podem separar o que considerar útil, relevante para o planejamento e execução da perícia. Com esse planejamento, com esses materiais, vocês vão possivelmente criar interesse em novos materiais, novas ferramentas. Então vocês vão encontrar a necessidade de diligências. Então, nessa fase do trabalho, o perito nomeado vai identificar a necessidade de novos materiais para a elaboração do seu laudo. E, nessa oportunidade, pode-se contatar o assistente técnico, caso ele tenha contratado, ou mesmo o representante legal das partes, que forneça eventuais elementos necessários para essa atividade de perícia. E esse contato, essa forma de atuação é sempre feita por meio escrito, oficial, que é denominado como diligência, tratado lá no item 35 da NBCTP 01. Item 35. Em caso de ser identificada a necessidade de realização de diligências, na etapa de planejamento devem ser considerados, se não declarada preclusão da prova documental, a legislação aplicável, documentos, registros, livros contábeis, fiscais, societários, laudos e pareceres já realizados e outras informações que forem identificados como pertinentes para determinar a natureza do trabalho a ser executado. Então, a diligência vai visar notificar as partes para a busca dessas novas informações. E conforme vocês vão lendo o processo, vocês já vão desenhando as fases que serão executadas. Então, à medida que a leitura dos autos vai sendo feita pelo perito, ele vai separando todos os elementos mais importantes nos seus papéis de trabalho e as etapas começam a ser delineadas. Então, as etapas começam a ficar evidenciadas, bem como o tempo que ele levará para cada etapa. Então, após a leitura completa dos autos, o perito deverá multiplicar sua taxa de honorário, o valor do seu honorário, pela quantidade de horas estabelecidas no planejamento, da maneira que ele possa, então, quantificar os seus valores. Então é importante ressaltar que todas as folhas deverá ser lida, uma vez que alguma informação importante, alguma decisão do juiz já possa estar disposta nesse documento, nesse processo, e vai auxiliar na vida de vocês.
Quanto às fases do planejamento, eu vou deixar para vocês estudarem. Podem ter certeza que será um item de prova. Então, aos que estão vendo o vídeo até agora, já tem uma questão de prova na manga de vocês, que são as fases do planejamento. Então, claro, não vou entregar tudo de mão beijada. Ficou um item para vocês estudarem. Então, agora a gente fala no estabelecimento dos honorários. Já quase finalizando nossa revisão. Então, estabelecer o valor dos honorários é sempre uma atividade que tem que ser feita com muito, mas muito cuidado mesmo. Na verdade, ele é reflexo do cuidado na elaboração das fases do planejamento. Uma vez que o perito é auxiliar da justiça e tem que ponderar a situação econômica e financeira das pessoas envolvidas no processo, bem como o seu volume de trabalho. Então, buscando auxiliar nisso, o Conselho Federal de Contabilidade contribuiu elencando variáveis que podem ser envolvidas no processo de estabelecimento dos honorários. Então, ele deixa isso descrito no item 47 e nos itens 48 a 56, esclarecendo o item 47. Mas, claro, o sucesso desse estabelecimento de honorário vai estar vinculado, obviamente, à correta o planejamento da perícia. Então vamos passar por esses itens. Na elaboração da proposta de honorário, o perito deverá considerar os seguintes fatores: a relevância, o vulto, o risco, a complexidade, a quantidade de horas, o pessoal técnico, o prazo estabelecido, a forma de recebimento e os laudos interprofissionais, entre outros fatores. Então ele traz uma série de elementos que o perito vai ponderar para poder estipular o seu honorário. Então, primeiro item, relevância. É entendida como a importância da perícia no contexto social e sua essencialidade para dirimir as dúvidas em caráter técnico-científico suscitada nas demandas judiciais e extrajudiciais. Então você está fazendo uma revisão trabalhista, uma revisão de hora extra. Trabalho sem muita relevância social, não vai contribuir muito com um desenvolvimento da matéria contábil. Não tem um valor tão grande na estipulação de honorários. Agora, você está fazendo um laudo que tem de uma discussão que tem grande relevância social. Então está fazendo uma discussão lá sobre o ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Esse caso vai afetar, com certeza, depois de uma primeira decisão, muitas outras empresas. Então a decisão é muito mais importante. O seu laudo vai levar uma decisão muito mais importante perante a sociedade. Deve ser cobrado a mais. O vulto está relacionado ao valor da causa no que se refere ao objeto da perícia e à dimensão determinada pelo volume de trabalho e a abrangência pelas áreas de conhecimento envolvidas. Então vocês estão lá fazendo esse mesmo trabalho de perícia sobre ICMS na base de cálculo de PIS/COFINS. De uma das primeiras empresas que entraram com esse processo, que foi a Gerdau. Será que o valor da causa de uma empresa dessa é pequeno? Não, é bem alto. O volume de trabalho para fazer essa verificação é pequena? Não, são muitas e muitas e muitas notas. Então, o volume de trabalho, o valor da causa vai determinar um valor maior do honorário. O risco.
Então, o risco compreende a possibilidade do honorário pericial não ser integralmente recebido, o tempo necessário ao recebimento, bem como a antecipação de despesa na execução do trabalho. Igualmente, deve ser levadas em consideração as implicações cíveis, penais e profissionais e de caráter específico que possam estar sujeito o perito. Então, você corre o risco da sua perícia não ser aceita por completo. Vai receber só uma parte do honorário. Deve-se levar em consideração para a precificação. Você, então, é colocado sob pressão. Prazo muito curto para a execução da perícia. Deve ser levado em consideração. Então, você levará muito tempo para receber os seus honorários. É uma discussão longa. Você deve ter os seus honorários um pouco mais altos. E também, quando se fala de risco. Você tem risco de sofrer sanções legais por reflexo de um laudo. Você vai considerar esse risco para precificar o seu trabalho. Item 51. A complexidade está relacionada à dificuldade técnica para a realização do trabalho pericial em decorrência do grau de especialização exigido, a dificuldade em obter os elementos necessários para a fundamentação do laudo e o tempo transcorrido entre o fato a ser periciado e a realização. Deve também ser considerado o ineditismo da matéria. Então é uma matéria onde você não tem material, tem dificuldade na obtenção do material. Exige muito conhecimento técnico do profissional, um conhecimento acima do normal para um perito. E ainda assim é uma matéria inédita, obviamente vai refletir no valor do honorário, vai ser um valor mais alto. As horas estimadas. Então aqui vem do planejamento, é quanto tempo você vai realmente necessitar para a execução do seu trabalho. Quanto mais tempo, maior o honorário. Essa vem da aritmética mesmo, né? Valor de honorário vezes tempo, você vai ter o valor a ser cobrado. Item 53, pessoal técnico, então formado por auxiliares que integram a equipe do perito, estando os mesmos sob a sua orientação direta e inteira responsabilidade. Então, você vai colocar os profissionais do seu escritório para lhe auxiliar. Isso é extremamente comum. Você vai precificar de acordo com a qualificação ou com o valor que você paga para esse profissional. Profissionais mais experimentados são mais caros. Consequentemente, o seu honorário terá que ser um pouco mais alto. Profissionais menos experientes serão, teoricamente, mais baratos. Honorários um pouco mais baixos. O prazo. Prazo determinado nas perícias judiciais ou contratado nas extrajudiciais deve ser levado em consideração na proposta, considerando eventual exigidade do tempo que requer a dedicação exclusiva do contador e de sua equipe para a execução do trabalho. Então vocês são colocados sob pressão. E muitas vezes, ou algumas vezes, pode acontecer de você ter que deslocar toda a mão de obra do seu escritório, do seu estabelecimento para a execução dessa única atividade. Exclusividade tem preço. Então, vocês obviamente vão considerar essa exclusividade para a formação dos honorários profissionais. Item 55. O prazo médio habitual de liquidação. Compreende o tempo necessário para o recebimento dos honorários. Aí vem até um pouquinho da matemática financeira, né? O valor do dinheiro no tempo. Se você vai receber daqui 1 ano, ou vai receber daqui 5 anos, com certeza você vai trabalhar valores diferentes, justamente levando em consideração esse prazo de recebimento, de possível recebimento. E o último, laudos interprofissionais e outros inerentes ao trabalho são peças técnicas executadas
por perito qualificado e habilitado na forma definida pelo Código do Processo Civil e de acordo com o conselho profissional a qual esse profissional vai estar vinculado. Você necessita de um segundo perito, um segundo profissional. Obviamente, você vai fazer a cobrança referente a essa necessidade de contratação. Muitas vezes a gente está atuando em uma área e necessita um profissional de outra área do conhecimento. A gente está na área da Justiça do Trabalho e necessita de um engenheiro de segurança do trabalho. Obviamente, um profissional desse terá o seu laudo, um valor, e você deverá repassar essa cobrança dentro dos seus honorários. Tá ok? Então, pessoal, era esse mais ou menos o material que eu queria revisar com vocês. Claro, alguns pontos não entraram na revisão justamente para que vocês também estudem. Essa semana não deixarei atividade para vocês, cabendo somente então se preparar para as provas. Uma colher de chá. Então, desejo para vocês uma boa semana de estudo, uma boa semana de prova, e lembrem-se, façam com muita calma que vocês não terão dificuldades. Fundamental, leiam com atenção. Então, muito obrigado, bons estudos.